Então, gente, eu tô com um probleminha aqui no celular. O celular tá dando um pico toda hora, tá bom? Mas eu não vou precisar voltar o conteúdo todo, tá bom? Pode ficar tranquilo, a gente vai começar da onde a gente tá. Eu parei falando sobre a comunidade helênica. Helênica era o quê? Logo no cantinho aí do seu vocabulário. É o relativo de Elade, ou seja, era o nome pelo qual a Grécia antiga era conhecida. Lembra que eu falei lá no começo da nossa história que antigamente não era Grécia, era Elade, depois passou a ser Grécia, tá bom? Aí vem, grifa também agora. O colonialismo provocou uma expansão na agricultura, da pecuária e do artesanato. Isso é o que estava em alta, tá bom? Tanto nas colônias como na própria Grécia. Houve o desenvolvimento comercial como resultado de abertura de novas rotas, ou seja, grifa. A Grécia importava alimentos e importava alimentos e matérias-primas e exportava produtos elaborados como vinho, azeite e cerâmica, tá bom? Isso é muito importante, a tia Amanda pode perguntar, tá bom? Aí, vira agora de novo a sua folhinha, que agora a gente vai falar sobre a formação das cidades e estado ou polis. O que era isso? Como foi essa democracia toda? Quem é que comandava? Quem era importante ali? Então vamos lá. A formação das cidades e estados. A gente manda só pegar o papelzinho. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos botar aqui em cima. A formação das cidades, estados ou polis, tá bom? O que vem a ser isso? Pegou o seu livro? Então vamos lá. Só para lembrar, esse período aqui também já vai ser um período mais escravocrata, tá bom? É um período também que tinha escravos aqui. Então vamos lá. O período da história grega se estendeu no século 5, 6, 7, 8. Desculpa, gente, eu não estava enxergando. Século 8 antes de Cristo até o século 5 antes de Cristo. Grifa caracteriza-se por transformações políticas e sociais e pela consolidação das cidades e estados. Ou seja, aqui eles fizeram uma união. Eles começaram a unificar isso daí, tá bom? Vamos conhecer como foi isso? Houve, grifa, o enriquecimento da aristocracia e a desigualdade social acentuou-se, ou seja, começou a aumentar. E a sociedade grega foi se tornando escravista, ou seja, os escravos eram conseguidos, grifa, principalmente nas guerras e além de existir o escravismo por dívidas, ou seja, aquela pessoa que comprava e não pagava por aquilo, ela acabava tendo sua punição, ela era presa, né? Ela era jogada em um calabouço por não pagar as suas dívidas, tá bom? Aí vem, as tensões sociais e as crises levaram alguns gêneros a se unirem formando uma frátria, ou seja, um certo número, grifa, de fratrias reunidas formando uma tribo. Grifa, aos poucos, as tribos de cada região, as tribos de Dada, desculpa, é secada isso daí, cada região passaram a se agrupar, formando as pólies. O que eram as pólies? É a cidade e estado grega. E as cidades gregas eram completamente independentes uma das outras, cada uma tendo seu próprio governo, e por isso nós as chamamos de cidades e estados. Elas poderiam estar unificadas, porém cada uma tinha o seu costume, cada uma tinha o seu dinheiro, a sua moeda, o seu rei, cada um comandava. Elas eram independentes, elas não dependiam uma da outra. Aí vem lá embaixo. Em geral, as polis surgiam em torno da acrópole, um conjunto de edificações de um terreno elevado para facilitar a defesa. Inicialmente, possuía uma economia autossuficiente e a forma de governo adotada era monarquia, ou seja, aqui ainda não estávamos numa democracia, tá? Ainda era um período monárquico, ou seja, existia um rei que comandava tudo isso, tá? Lembra que monarquia é o governo passado de pai para filho, ok? Era uma geração ali. Aí vai embaixo. Pode grifar tudo que eu tô falando, tá, gente? Pra eu não ficar repetindo toda hora, grifa, 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 tá? Pra vocês não ficarem perdidos.
Cada cidade e estado era governado por um rei, ou seja, o Balizeus, assessorado por um conselho formado por representantes da aristocracia. Havia também uma assembleia popular, composta pelos cidadãos, aqueles que tinham direitos políticos. E a Grécia teve inúmeras cidades e estados importantes, dentre as quais se destacaram Esparta e Atenas. Aqui, dentro da nossa formação de cidades e estados, a gente vai conhecer como se formou a cidade de Esparta e a cidade de Atenas, que a cidade de Atenas é uma cidade muito conhecida e muito comentada, ok? Só para recapitular, vamos lá. Cidade e estado, ou seja, o próprio governo e não depender de um poder só, ok? Aí nós temos as frátrias, que era o quê? Unir, né, as famílias para enfrentar as guerras. Eles queriam se unir nesse sentido, tá? Depois nós tivemos o surgimento das tribos, ok? Que as tribos eram o quê? É a união que se deu a origem às cidades gregas, ok? E temos as polis, tá bom? As polis, que era como uma acropole, ou seja, era uma forma de governo, tá bom? Agora, eu quero que você pegue o seu livrinho, a gente vai pular essa atividade e vamos para o conteúdo, tá bom? Vamos conhecer agora Atenas, o berço da democracia. Aqui a gente vai começar a entender sobre mais Atenas e Esparta, tá bom? Então vamos falar de Atenas, que é o nosso próximo tópico. Vou botar nesse cantinho aqui, tá bom? Atenas, o berço da democracia, tá bom? Vamos lá, pegou o seu livrinho? A cidade de Atenas, localizada na Ática, nas proximidades do mar Egeu, formou-se com a aglutinação de tribos jônicas. No século VIII a.C., era um núcleo rural, mas começava a desenvolver o artesanato e o comércio. E em pouco tempo, essas duas atividades ganharam importância na economia da cidade. A sociedade ateniense era formada pelas seguintes camadas. Então vamos lá, grifa lá em cima tudo que Tia Amanda falou, tá? Que camadas são essas? Eram expátridas, georgônios e chetas e demiurgos, tá bom? Essas eram as camadas que estavam compondo a Atenas naquela época. Então vamos lá. A eupátridas significa o quê? Os bem-nascidos. Vamos colocar aqui pra gente ter uma ideiazinha? Vamos botar aqui, ó. Então a gente tinha eupátridas, geórgios, chetas e demiurgos. Quem era Só que esqueci, gente, perdão. Quem era eupátridas? Era o quê? Eram os bem-nascidos, camada aristocrática, que detinha os privilégios, constituída pelos grandes proprietários de terra. Pode grifar. Os geórgios eram quem? Pequenos proprietários de terra em regiões pouco férteis, tá bom? E os chetas eram quem? Não possuíam terra. Eram trabalhadores que recebiam pagamento. E os demiurgos eram quem? Artesão, comerciantes concentrados no litoral, tá bom? Aí vem aqui embaixo, ó, os estrangeiros que moravam em Atenas geralmente dedicavam-se às atividades comerciais. E o artesanato formavam a camada de metecos. Não possuíam direitos políticos e nem podiam comprar terras. Atenas também possuía um número significativo de escravizados. Eram prisioneiros de guerra ou pessoas condenadas por terem dívidas. Lembra que lá atrás, apoiar aqui, que Tia Amanda falou que as pessoas que eram presas, né, por não conseguir pagar as suas dívidas, então eles eram presos por conta disso. E os estrangeiros aqui, eles não tinham direito a nada. Os mesmos direitos que eram os atenienses, eles não eram iguais, eles não tinham essa mesma
vamos dizer assim, essa questão de igualdade, né? Eles não eram nesse sentido iguais, não. Eram totalmente diferentes. E Atenas também possuía um número significativo de escravizados, ou seja, Atenas tinha um número enorme de pessoas escravas, tá bom? Agora vamos conhecer as transformações sociais e políticas em Atenas. Deixa eu te mandar ver se tem um espaçozinho aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausazinha no vídeo só pra mim arrumar o quadro aqui e já eu volto, tá bom? Então, voltamos, tá bom? Pedi pra gente dar uma pausazinha só pra te mandar organizar aqui o nosso quadrinho, tá bom? Então agora a gente vai pro tópico falar sobre as transformações sociais políticas em Atenas, tá bom? Então vamos lá, página 329, tá bom? Depois eu te mando pra fazer um vídeo só com as atividades, tá bom? Primeiro a gente vai... Perdão, gente, desculpa. Desculpa, gente, deu uma crise aqui de tosse. Mas já estou bem, já estou legal. Vamos lá, então. Voltando, né? As transformações... Respirando, gente, perdão, desculpa. Voltando, vamos falar sobre agora as transformações sociais e políticas em Atenas, tá bom? Página 329. A monarquia foi a primeira forma de governo de Atenas. Virou. O poder era exercido por um rei, tá bom? Intitulado Baliseus. Gradativamente, os eupátridas passaram a limitar o poder do rei, instituindo um arcodado, desculpa, gente, um regime em que o governo ficou nas mãos de 9 arcondes eleitos pelo Conselho dos Eupátridas. Ou seja, o movimento de colonização favoreceu o desenvolvimento do artesanato e do comércio e transformou Atenas em um importante centro comercial. Os artesãos e comerciantes enriqueceram e passaram a reivindicar participação política. O confronto entre os grupos sociais levou uma prolongada crise política, em que muitas formas de governo se sucederam até que, em 509 a.C., os clitenses, um aristocrata, realizou reformas que deram origem à democracia ateniense. O direito de cidadania foi ampliado. Passaram a ser considerados cidadãos os filhos do pai ateniense. Os clitenses criou a lei do ostracismo, que era a condenação ao exílio de Atenas por 10 anos. As pessoas consideradas perigosas pelo governo democrático ateniense. E a democracia ateniense surgiu o apogeu no século V a.C., com Péricles, que governou 14 anos e promoveu Atenas tanto política como culturalmente. O governo democrático de Atenas era constituído da seguinte forma: o bulé, que significa, pode grifar, assembleia formada pelos cidadãos, encarregada da elaboração das leis; eclésia, que significa voltava às leis e escolhia os estrategos encarregados de fazer e executar as leis; e ileia, que significa tribunais de justiça. É importante lembrar que os cidadãos de Atenas representavam a minoria da sociedade. Não podiam participar da vida política as mulheres, grifa, os estrangeiros, que eram em grande número, os jovens e os escravos. Ao mesmo tempo em que se aperfeiçoavam as instituições democráticas, consolidava-se o escravismo. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles queriam tanto essa democracia, eles ainda um pouco estavam na monarquia, né? Ou seja, ainda estavam
no escravismo também, porque as pessoas não tinham esse direito. E aqui, dentro dessa transformação social e política de Atenas, a gente pode destacar o seguinte também, ó. Vamos voltar. Era um governo o quê? Era um governo de monarquia, tá? Ainda era. Deixa eu ver. Deixa eu só pegar o papelzinho. Nós temos em Atenas. Atenas tinha o quê? Atenas era a democracia, tá bom? Somente homens nascidos desculpa, a democracia, somente os homens nascidos eram cidadãos, né? A lei do ostracismo, que tinha lá também. As mulheres praticavam atividades físicas para manter a sua saúde normal, ou seja, as mulheres lá de Atenas, elas faziam muito atividade física para gerar um bebê, tipo assim, robusto, um bebê bem saudável, né? Um bebê bem tratado, para quando nascesse, ele iria seguir os passos do pai, ele ia seguir o ritmo de governo, ele ia ser um bom filho, um bom militar. Eles seguiam todo o ritmo do pai, o menino. E toda filha, a mulher, ela teria que seguir os passos da mãe, ela teria que cuidar da casa, ela teria que lavar, teria que passar, teria que cozinhar. Então não tinha essa democracia, né? O mundo lá era um pouco mais fechado. E nós temos aqui também, ó, a cidade com participação política. Com os escravos. E Esparta, que era uma cidade o quê? Militarizada, com muitos guerreiros, tá bom? Já Esparta era uma cidade já formada, cheia de militar e muitos guerreiros. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos culturais da Grécia, ou seja, toda a sua cultura, toda a sua questão religiosa, essa cultura toda. Só para fecharmos aqui, essa questão das mulheres, aqui elas não tinham voz, né? Aqui elas não tinham poder, elas eram muito submissas aos homens, elas teriam que fazer tudo que os homens mandavam. No entanto que o filho menino, né, o filho homem, nascido forte, bonitão, né, seguia os passos do pai, ia governar, ia ser um militar, ia ser um guerreiro. E as meninas não, as meninas teriam que lavar, passar, cozinhar. Elas não tinham essa visão, não tinham essa voz, né? Diferente do mundo de hoje, que nós mulheres já temos um espaço mais amplo, né? Tomamos um pouquinho do nosso lugar. Há muita coisa a se fazer ainda, mas já conquistamos muito. Hoje a mulher, ela não só lava, ela não passa, ela não cozinha. Ela trabalha, ela é independente, ela conquistou o seu espaço, ela teve voz ativa, então ela pode trabalhar. Isso daí mudou com o decorrer do tempo, tá bom? Agora a gente vai falar da questão da cultura, tá bom? Só um minutinho, vou pegar um papelzinho. Vamos lá. Agora os aspectos culturais. Nesses aspectos culturais, vou botar aqui em cima, tá? Vou chegar um pouquinho pra cá, a monarquia, vou chegar a Esparta pra cá. Essa questão da cultura, o que nós vamos falar aqui, ó? Nós vamos falar sobre religião, vamos falar sobre arte, filosofia, ciência e esporte. Isso tudo denominou a cultura grega, tá bom? Então vamos lá. Pegou o seu livro. As cidades e estados gregas enfrentam muitas guerras, entre elas as mesmas e contra impérios da Ásia e da Europa que invadiram a Península Balcânica, como os persas e os macedônicos, ou seja, que vieram da Macedônia, tá bom? Região ao norte da península. Estes últimos, liderados por um rei chamado Filipe II, e após a morte deste, por seu filho Alexandre Magno, conquistaram definitivamente as cidades e estados e incorporaram os seus domínios no século IV a.C. Entretanto, a cultura grega, pode grifar, não desapareceu. Ao contrário, foi adotada pelos povos que conquistaram a Península Balcânica e transmitida por gerações e gerações, até incorporar-se à cultura ocidental. Algumas características da cultura grega foram, ou seja, já vou falar quais foram a cultura deles, o que vai se formar essa cultura. Lá em cima é importante você grifar aquela parte do Filipe II e após a morte deste,
por seu filho Alexandre Magno, conquistaram definitivamente as cidades-estado e as incorporaram aos seus domínios, tá bom? Essa é importante. Então vamos para as características. Religião, grifa. A religião grega era politeísta e antropomórfica, ou seja, os deuses eram considerados semelhantes aos homens, possuindo também sentimentos bons ou maus, com a única diferença de serem imortais. Segundo a crença, eles viviam no Monte Olímpio, pode grifar. Os principais eram, ou seja, dentro da cultura grega, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles não tinham só um deus, eles tinham vários. Então, todos os deuses tinham deuses para tudo. Cada um era designado a um elemento ou alguma coisa para eles lá de crença, de uma coisa mitológica, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos Zeus, Hestia, Hades, Deméter, Hera, Poseidon, Ares, Atena, Afrodite, Dionísio, Apolo, Artemis, Hefetos, Hermes, Asclépio e Eros. Todos esses eram os deuses gregos e cada um com a sua denominação, tá bom? Aí vem cá embaixo, ó. Acreditavam também na existência de semideuses e heróis, que seriam seres mortais, mas capazes de praticar ações próprias dos deuses, como é o caso de Teseu, que é um herói ateniense que matou o Minotauro. É um monstro, metade homem e metade touro, que vivia no palácio do rei Minos, na ilha de Creta. Ou seja, isso é uma lenda, né? Uma história que eles contam, que tinham, né, esse Minotauro, que muitos guerreiros que tentavam lutar contra ele, não conseguiam, tentavam várias vezes e nada. E a única pessoa que conseguiu derrotar ele foi esse Teseu. Então ele diz que foi esse herói, né, que matou esse Minotauro. A mesma coisa sobre a lenda do cavalo de Troia, né, que foram as guerras, a troca, os gregos, né, a guerra toda. E os gregos ganharam essa guerra com esse cavalo de Troia. Eles fizeram um cavalo grande de madeira, né? E falou assim, então tá bom, vocês ganharam essa parada, essa guerra de vocês, então vamos dizer assim, entre aspas, para selar a nossa paz, eu quero dar esse presente para vocês. Aí deu esse cavalo enorme, feito de madeira, para eles. E chegou lá, eles acharam que era um cavalo normal, um cavalo comum, e de repente, do nada, assim, ó, pá, sai de dentro do cavalo, assim, um monte de soldado, vários soldados, e começou a guerra, mata aqui, mata ali, e os gregos tomaram essas terras, tomaram esse poder. Então por isso que ficou conhecido como a cidade de Troia, né? O cavalo de Troia. Aí vem as artes, também é mais uma lenda, tá, gente? As artes, grifa aí. A arte grega valorizava a figura humana e também era voltada para os deuses, cujas representações eram feitas em gigantescas estátuas. Ou seja, as estátuas deles eram enormes, a arquitetura era enorme. Quanto maior, melhor, né? A aparência, a feição mais próxima humana, eles tentavam fazer. Assim como os romanos também tentaram essa questão dessa arquitetura também, esse tipo de arte. Aí vem aqui, ó, arquitetura, grifa. Os gregos desenvolveram o estilo de construções apoiadas em colunas, ou seja, fizeram vários templos grandiosos, com estátuas que naquela época poderiam ter sido pintadas de azul ou vermelho para criar um impacto. Já na pintura, grifa, são os famosos vasos de cerâmica, harmoniosamente decorados, usados para transporte e armazenamento de líquidos e mantimentos, e entre outros. Aí vem cá embaixo, no campo da literatura, o modelo criado pelos gregos perdurava até os dias de hoje. Na poesia, destacou-se Homero com suas obras Ilíada e Odisseia, e a poesia era cantada com acompanhamento de instrumentos musicais. Destacaram-se o poeta Safo e o poeta Pindaro, ok? E o teatro agora, grifa. O teatro grego tinha a função não só de divertir, mas também de instruir. Grandes autores foram o Esquilo, que escreveu e Prometeu o Acorrentado, e
Sófocles, o autor, entre outras obras, de Epédio, o rei de Antígona. E na comédia, pode citar o Aristófanes, que escreveu inúmeras peças, entre as quais As Nuvens e as Rãs, criticando os políticos e a sociedade. Ou seja, o teatro para eles não era só uma forma de divertir, de contrair, era uma forma de cultura, né? De aprender alguma coisa, de instruir eles alguma coisa. E vem aqui na filosofia e ciência, grifa. No campo das ideias, né, que foi uma questão mais inteligente, né, eles eram muito inteligentes, os gregos foram muito importantes por desenvolverem sistemas de pensamento e levaram a inúmeras descobertas científicas. Por meio do raciocínio, né, eles descobriram a existência de muitos fenômenos naturais. A palavra filosofia, grifa, significa amor à sabedoria. Os gregos buscavam explicar racionalmente o universo, a vida e o homem. E o Mileto, colônia grega da Ásia Menor, reuniu vários filósofos que deram explicações sobre a origem do universo. Destacaram-se Tales, Anaximenes e Anaximandro. Outro importante filósofo grego foi Pitágoras, que concebia o mundo governado pelos números, grifa isso daí também, e aos quais atribuía qualidades mágicas. Já no final do século V a.C., surgiu a escola Sócrate, fundada no pensamento de Sócrates. Esse filósofo não deixou nada escrito. O que sabemos sobre o seu pensamento se deve ao que seus discípulos escreveram, principalmente Platão. A filosofia Sócrates tinha como base a moral. Grifa, entre os preceitos filósofos, podemos citar: conhecer-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Sócrates dialogava com as pessoas, mostrando a elas que contradições de seus conceitos, forçando-as a admitir a sua ignorância. Devido às suas críticas à política ateniense, Sócrates foi condenado à morte. Ou seja, por Sócrates ter essa grande filosofia, né? Essa ideologia do ser humano, ter que se contradizer, elevar mais o seu pensamento, ele começou a fazer esse tipo de reunião. E a sociedade ateniense não queria isso, porque eles queriam que os povos fossem o quê? Entre aspas, não fossem inteligentes, não descobrisse nada sobre o mundo, né? E Sócrates já foi ao contrário. Sócrates queria ensinar o povo a ter a sua ideologia, a ter a sua participação. E com isso, os atenienses não gostou. Então, decidiram, né, pela sua morte. Aí foi condenado à morte. E tem nas ciências, os gregos contribuíram para o desenvolvimento da matemática, como Tales e Pitágoras. E na medicina, com Hipócrates de Cos, que descobriu que doenças têm causas naturais. E na história, nós temos também na história que eles se destacaram, tá? Então nós temos matemática e história. E os esportes, né, que são as Olimpíadas, ou seja, os Jogos Olímpicos. E a cada 4 anos, os gregos de diferentes cidades chegavam à cidade de Olímpia para a celebração dos Jogos, dos quais somente gregos livres, isso é muito importante, gente, podiam participar. Ou seja, eram vetados, ou seja, não podia participar quem? Mulheres, escravos e estrangeiros, por não serem considerados cidadãos. Essas pessoas não eram consideradas cidadãos, tá bom? Isto é, por não terem direitos políticos. Ao mesmo tempo, eles não eram considerados cidadãos e também não tinham seus direitos políticos. Aí vem, como eram frequentes os conflitos entre as cidades gregas, 10 meses antes do início dos Jogos, mensageiros de Olímpia percorriam a Grécia anunciando a trégua sagrada. Os Jogos Olímpicos representavam a manifestação do orgulho de ser grego. Olímpia era considerado um espaço sagrado, onde havia templos, edifícios para os atletas e poucas casas. Grifa, tá bom? Segundo a tradição religiosa dos gregos, foi Zeus quem celebrou a primeira corrida de carros. Dessa forma, os jogos eram realizados periodicamente.
em sua homenagem. O estádio onde celebravam os jogos comportava aproximadamente 45 mil pessoas. A sua duração era de 7 dias. No primeiro dia, havia as oferendas aos deuses e o desfile de atletas. No segundo ao quarto, realizavam-se as provas de corrida e luta, das quais os atletas participavam nus. No quinto dia, havia o pentágono, prova de 5 exercícios. E no sexto, a corrida de carros. No último dia, o último dia dos jogos, os vencedores das provas eram aclamados, coroados com ramos de oliveira e uma procissão solene. E dirigiam-se ao templo de Zeus. Ou seja, por ser no Monte Olímpio, então o jogo acontecia em prol dele. Tudo para celebrar ele, para fazer a sua reverendíssima, as suas oferenças, faziam todas as suas tradições por causa dele, por causa desse tipo de, esse Deus, tá bom? E aqui a gente vai fechar, tá bom? O nosso conteúdo sobre a Grécia Antiga, tá bom? Agora eu quero que você descanse um pouquinho, relaxe. Daqui a pouco eu volto já com os nossos exercícios e como que nós vamos realizar a nossa atividade, tá bom? Preparado? Já volto já.